Oi amigos, oi pessoas. Meu nome é Beatriz, eu tenho 28 anos. Atualmente eu sou au pair, atualmente mesmo, né? Porque daqui a um mês e uma semana eu não vou ser mais. Enfim, né? No final desse processo de au pair, né? No final desse ciclo de au pair, 2 anos de au pair, eu gostaria de produzir mais conteúdo de au pair. Eu descobri o au pair pelo YouTube. Na época que eu tava no meu processo de au pair, eu assisti todos os vídeos da Priscila Sanches no Storytime. Eu diria que eu tava preparada pro pior, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não tava preparada, porque eu achava que comigo ia ser bom, entendeu? Que eu ia encontrar uma família boa, que eu ia ser parte da família. Algumas coisas foram como eu esperava, outras não foram como eu esperava. Eu tive a sorte de, mesmo as coisas não tendo sido como eu esperava, eu tive famílias que eles foram bons comigo, sabe? Que não eram pessoas que queriam me fazer mal, que queriam me ver mal. Então eu suportei esse intercâmbio. Eu não diria que eu suportei esse intercâmbio. Pra mim esse intercâmbio foi mais positivo do que negativo. Enfim, né? Onde eu queria chegar. Meu conselho pra quem tá vindo pro au pair: esteja preparada pro pior, mas não aceite o pior. Como eu falei, né, falta só um mês e meio, um mês e uma semana pro meu intercâmbio acabar. E eu quero deixar minha contribuição aqui pro YouTube, sabe? Com a minha visão, com a minha experiência. Eu sei que tem muito conteúdo de au pair no YouTube, mas assim, não tem uma outra pessoa igual a mim. Não que eu seja melhor do que ninguém, eu obviamente não sou. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma experiência. Às vezes alguém pode se identificar comigo, com o meu modo de ser, com o meu modo de pensar, com o meu modo de me comunicar, que eu diria que é meio confusinho, assim. Minha cabeça vai estar ali, aí depois vem pra cá. Eu sempre acho que os meus vídeos estão meio bosta, porque eu tenho dificuldade de manter a linha do raciocínio. Mas é isso aí. É o meu jeitinho, é quem eu sou. Enfim, moral da história, né? No vídeo de hoje eu quero falar sobre como foi a minha experiência com crianças teenagers, com crianças mais novas. Eu vou falar um pouco dos pós e contras de cada um. Obviamente baseado na minha experiência, né? Só posso falar baseado na minha experiência, mas eu queria dar um panorama geral, sabe? Mas, de novo, cada experiência é única. Não é porque eu tive uma experiência ruim com os teenagers na primeira família, que eu até acabei vindo pra uma família com 2 crianças mais velhas de novo, que eu lembro que era uma coisa que eu não queria, que eu tava meio traumatizada, mas eu acabei vindo pra cá de novo. O que confirmou um pouco algumas coisas que eu tinha na minha cabeça em relação às crianças mais velhas, mas foi diferente, foi um pouco melhor e eu aguentei, né, esse 1 ano aqui. É isso, eu quero deixar o meu panorama geral. E eu espero muito que esse vídeo seja útil. Se você é au pair, ou se você pensa em ser au pair e gostaria que eu falasse sobre algum assunto, eu estou aberta a falar sobre isso, se eu achar que eu posso contribuir de alguma forma com a minha visão. E é isso aí, por favor, comenta se tiver algum assunto que você queira que eu fale. Eu acho que esse vídeo pode ser útil pra te deixar ciente. Como eu não estive, talvez. E eu fiz um intensivo Storytime. Porque o intensivo Storytime é um intensivo de família maluca. Eu estou no meu 2º ano e aqui eu cuido de 2 crianças. 2 meninos, um de 11 e um de 12. E na minha primeira família eu cuidei de 3 crianças. Uma menina de 5, um menino de 12, uma menina de 13. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar linkado, que eu falo como foi a relação com as 2 crianças mais velhas na primeira família. Eu pretendo fazer um vídeo falando da minha relação com a minha criança mais nova. Foi bem difícil conquistar, hein? Mas no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os pós e contras das idades, né? Das crianças mais novas, de 5, 6, 7 anos, ou crianças mais velhas. Bom, o primeiro pós, né, das crianças mais velhas é que é menos trabalho, né? É menos trabalho, que eu só tenho que estar em casa. Esse meu intercâmbio na 2ª família é completamente fora da curva, né? Tanto que eu vou ser a última au pair, porque assim, ele nem precisa de mim, real. Mas nem dirigir as crianças eu preciso. Eu só preciso ficar em casa enquanto eles estão em casa, né? Obviamente. Esse é meu trabalho. Então é bem menos trabalho mesmo. Um contra das crianças mais velhas é que é mais difícil se conectar, sabe? De criar laços. Eles não precisam de você, né? Eles não precisam de você pra brincar, não precisam de você pra se alimentar, não precisam de você pra nada. Eles têm iPad. Então, assim, é um pouco mais difícil de interagir com eles, sabe? Eu sinto que essa idade, né, de 11, 13, 12, é aquela idade que a gente acha que os nossos problemas são... Até engraçado falar isso, né? Essa idade. Que é aquela idade que você tá lidando com algumas coisas, sabe? E você esquece de que tem outras pessoas,
depois. Você acha que você consegue fazer as coisas sozinho, porque a criança de 5 anos, né, eu com a minha criança de 5, eu demorei uns 6 meses pra realmente ter uma boa relação com ela, sabe? Mas você vai vendo a relação aos pouquinhos ela vai avançando, vai evoluindo, vocês vão criando laços no dia a dia, e com as crianças melhores eu tento me conectar com eles assistindo filmes que eles gostam, falando de tópicos que eles gostam, mas eles só falam quando eles estão afim, entendeu? E tudo bem também, tudo bem. Isso é importante pra ter um ano de sucesso, sabe? Pra lidar com adolescentes, na minha opinião. Eles não são obrigados, então eu aprendi isso e foi mais fácil pra mim. Contra um pós, eu não sei exatamente, depende se você gosta ou não, é que muito provavelmente crianças mais velhas você vai ter que dirigir mais. Passar menos tempo entretendo eles, mas provavelmente você vai ter que passar mais tempo dirigindo eles pra alguma atividade e tal. O que assim, eu confesso que na minha primeira família, eu falei, tem isso nesse vídeo aqui, né? Mas assim, você pensa, se eu tô dirigindo, é um tempo que passa rápido. Mas assim, dependendo da criança, pode ser um tempo bem estressante dirigir eles, porque eu lembro que eu dirigi a minha criança de 12 anos, era um tempo que eu passava estressado o tempo inteiro, sabe? Ele ia no carro me ignorando completamente, o que era bom, porque ou ele ia falando, clamando o tempo todo. E é engraçado, porque assim, você vai tentando ser leve, né? Vou botar uma música aqui pra eu ficar tranquila, né? Pra eu ficar relaxada. Eu lembro que ele reclamava até da música que eu colocava. Enfim, isso de ter que dirigir mais as crianças pode ser bom. Pode ser bom, que é menos tempo que você passa em casa, né? Menos tempo que você passa um pós das crianças mais velhas, como eu falei. É que você não precisa entreter a criança, né? Nem ficar, tipo, olhando ele 100% do tempo. Porque aqui, por exemplo, eles vão brincar lá fora e eu fico dentro de casa. Mas um contra é que você tem que estar preparado. Isso também um pouco com criança mais nova, mas acho que com criança mais nova afeta menos, na minha opinião. É que criança mais velha você tem que estar preparado pra ser ignorado, pra ser criticado. Eu vejo isso, eu sei disso hoje, né? Que a cabeça deles, não tô justificando mal educação, mas assim, a cabeça deles realmente, né, tá se desenvolvendo. Então assim, tem coisas que eles não conseguem, sabe? Adolescente, né? Então tem aquele jeito de falar com você como se você fosse a pior pessoa do mundo. E você não é, eles não são, eles estão aprendendo a lidar com os sentimentos dele, com a cabeça deles. Eu tenho que ter isso em mente, não pode levar pro pessoal. Eu falo isso, mas eu deixo isso me levar pro pessoal. Tem até um vídeo que eu falo sobre autoconhecimento, que eu falo sobre isso, que eu sou a pessoa que leva pro pessoal, eu sou a pessoa mesmo que me deixa afetar. Mas é respirar fundo e saber que não deixa... É muito louco como uma criança de 12 anos afeta seu psicológico, né? Afeta a sua visão sobre você mesmo. Mas não pode deixar se abalar. Pode da criança mais nova, na minha opinião, é que com a minha criança de 5 anos, né? Ela tinha 5 anos, né? E eu passei 1 ano da vida dela com ela. Então, assim, eu passei 1/5 da vida dela com ela. A antiga au pair, né? Ela cuidou dela 2 anos. Então, assim, ela cuidou metade da vida daquela criança, ela esteve presente, né? Então, assim, eu sei que ela vai esquecer de mim eventualmente e tal, mas eu me sentia feliz de estar ali, sabe? De fazer parte daquele momento. Eu me sentia real, como se eu estivesse fazendo parte daquilo ali, sabe? Da vida dela. E é bom, é bom. Eu vi ela começando a andar de bike, e um dia ela tava usando a bike com a rodinha, né? E no outro dia ela tava, tipo assim, toda feliz, andando de bike sozinha. Então é muito legal isso, é realmente muito legal. E os teens, não tem muito isso, né? Eles estão naquela fase que eles estão mais reclamões, que eles estão mais chatinhos. E dependendo da família que você for, por exemplo, aqui eu não faço muitas atividades com as minhas crianças, tipo assim. Na minha primeira família, eu tinha um pouco mais de liberdade, porque eu precisava entreter eles mais. Eu ia com a minha criança de 5 anos no parquinho, teve uma vez que a gente foi no boliche, teve uma vez que eu levei... Ai, gente, é trabalho, mas é bom também, cuidar de crianças mais novas. Teve uma vez que a gente foi num abrigo de gatinhos, aí ela fez carinho em gatinhos. E com as minhas crianças daqui, eu não faço nada com eles, sabe? Eu faço trilha, mas assim, o pai faz as coisas com ele. É o pai solteiro aqui. Então, assim, quando as crianças estão com o pai, ele faz as coisas com eles, sabe? Então, assim, eu nunca levei eles no boliche, nunca levei eles pra pular em pula-pula, mas isso eu acho que é uma coisa da minha família, sabe? Porque eu conversei com outras famílias com teenagers e eles falaram, não, vai no cinema, vai no shopping, vai fazer alguma coisa. Então isso depende muito da família. Eu recomendo fortemente que você converse com o antigo au pair e fale sobre isso, né? Quais são as atividades que você faz com as crianças.
Aqui o máximo que a gente faz é o máximo, né, que a gente fez 2 vezes, pegar iogurte, frozen yogurt, e sair pra fazer trilha. E é isso, né, com a criança mais nova você tem os momentos de birra, que todo dia, né, todo dia tem momento de birra, tem que ficar ali em cima e tal, mas também tem aquela visão, sabe, da criança mais nova de 5 anos descobrindo o mundo. É muito legal isso. E a criança mais velha, ela tá reclamona já tá mais chatinha. Eu não sei qual é a idade que eles começam a ficar assim, sabe? Eu acho que talvez entre 8, 9 anos. Acho que com 7 eles ainda são mais... gostam de brincar mais com você. Depende muito, né? Pergunta pra au pair como que é a criança. Se ela gosta de brincar, se ela quer conversar com você. Porque a gente, quando vem pra au pair, eu, pelo menos, tava muito feliz de estar aqui. Então, assim, a gente coloca muita expectativa na relação que a gente vai ter com a criança. E pra criança, você pode ser que você seja só mais uma au pair. E pode ser também que ela esteja sentindo falta da outra au pair, como foi com a minha criança de 5 anos. Então é muito difícil. Só cuidado com as expectativas, né, que você coloca na relação. E dá espaço pra ela. Aqui de mais nova tem birra, e aqui de mais velha é aquela idade que você não consegue forçar ele a fazer o que você quer. Por exemplo, a minha criança mais velha agora, que ela tá com a mania de deixar as coisas espalhadas pela casa. E assim, o pai, ele trabalha de casa. Então assim, o pai vai descer e vai reclamar daquilo ali, e eu vou ficar assim, com cara de cu, porque eu vi aquilo ali e eu não pedi pra criança fazer. Mas eu pedi pra criança fazer. E a criança, ela só não faz. Ela simplesmente não faz, sabe? Ela faz aquela cara assim de, por que você tá me pedindo isso? Como se, tipo, como se o que eu tivesse pedindo é um absurdo. Ai, gente, é muito engraçado, porque eu era igualzinho assim. Era exatamente assim. Mas, enfim, né? É bom pra eu aprender. É bom pra eu dar valor. Mas, enfim, é bom pra eu aprender mais sobre mim mesma. E eu falei isso no outro vídeo, né? Que eu lembro de mim, adolescente, eu penso, nossa, como eu era uma adolescente ruim, sabe? Mas, assim... Eu tô tentando tirar esse peso de mim, sabe? Tipo assim, eu fui ruim, blá blá blá. Talvez eu tenha sido, mas isso não me define, isso não define quem eles são. Eles estão em desenvolvimento. Enfim, eu acho que é importante a gente olhar com amor pra eles, sabe? E eu tento. Mas é difícil, né? Porque você pede pra ele tirar a mochila, ele te olha com aquela cara de te odeio, porque você está pedindo pra eu guardar minha mochila, pra eu guardar meu sapato. É cansativo, porque você fala uma vez, fala 2 vezes, depois você se sente a chata por estar falando, por estar pedindo pra fazer o que você sabe que você tem que pedir pra ele fazer. E quando o pai chega e fala de boa, ele vai lá e faz. E eu fico assim, por exemplo, ontem, a minha criança ficou irritado comigo porque eu sempre coloco várias coisas na lunchbox dele e ele não come tudo. Então ontem eu botei menos coisa. Eu, sei lá, não sei se foi consciente ou não sei o que passou pela minha cabeça, mas eu botei menos comida do que eu geralmente coloco. E ele chegou em casa putíssimo, irritadíssimo, com fome, irritado, né? Tudo bem, ele tá irritado, mas ele tava me punindo, sabe? Porque eu não botei muita comida na lancheira dele e tal. E assim, é complicado, porque eu me senti mal, obviamente, por ter colocado menos comida. Ele tem 12 anos, sabe? Não é porque alguém erra, não é porque alguém faz uma coisa que você não gosta, deixa irritado, que você pode explodir com a pessoa, né? É muito complicado. Mas aqui aqui é engraçado, sabe? Porque ele fica irritado comigo, mas a gente, bem ou mal, conversa e tal. E a gente se resolve, sabe? No próximo dia tá tudo bem e tal. E é isso, né? Eu me senti mal por não ter colocado, mas eu não mereço ser tratada dessa forma. Eu preciso falar com ele pra falar direito comigo. Moral da história, gente. Eu diria mais uma coisa. Eu, na minha visão, pode ser que eu esteja errado e tal, baseado na minha experiência, como aqui eu cuido de só crianças mais velhas, o pai não precisa de mim, sabe? Ele não vai me convidar pra ir no cinema com eles, entendeu? É como funciona aqui. Não necessariamente todas as famílias vão ser assim e tal. E também aqui é um pai solteiro, né? Talvez se fosse pai e mãe, talvez eles fossem mais. Mas eu acho que talvez, é bom perguntar, se for crianças mais velhas, a relação com a família seja um pouco mais distante. O que isso pode ser um pós ou isso pode ser um contra. Tem vezes que eu tô sozinha aqui no meu quarto e se eles me chamassem pra ir no cinema eu iria, sabe? E eles não vão me chamar. Eu já vim pra cá sabendo que ia ser uma relação mais distante, mais profissional. E tá tudo bem pra mim, sabe? Pode ser que seja um contra. Se foi isso que você quer. Mas é sempre bom perguntar pra família, né? Pra au pair, como que vai ser essa relação, como que foi a relação pra ela. Eu acho que é bom perguntar pra au pair e pra família, porque assim, pode ser que a au pair não quisesse e pra família pode ser que faça sentido, sabe? Então, perguntar o máximo possível. Moral da história. Crianças mais velhas, você tem que estar com o seu psicológico forte. E criança mais nova, você tem que estar com o seu psicológico forte também. Não, zoeira.
você tem que. É mais trabalho, é cansativo, você tem que entreter a criança, paciência, bastante. São dois tipos diferentes de paciência, né? Porque a criança mais nova você tem que ter paciência, porque você tem que ter paciência, né? Óbvio que você tem que ter paciência, mas com a criança mais velha é aquele tipo de paciência que você tem que respirar fundo, pensar o que você vai falar, ter uma estratégia de comunicação. Talvez com a criança mais nova também, mas eu acho que com a criança mais nova é um pouquinho mais fácil, sabe? Você vai ali naquele jeitinho, no jeito de falar, e com a criança mais velha é um pouco mais difícil, na minha opinião. Moral da história. Já falei moral da história várias vezes. Moral da história, não tem o pior ou o melhor, sabe? Na minha opinião. Eu acho que se você é o tipo de pessoa que aonde você no seu trabalho você tem que se sentir recompensado de alguma forma, talvez as crianças mais novas elas sejam melhores. Porque, né, tem aquele abraço, tem aquele sentimento de estar fazendo parte de alguma coisa, de ver ela evoluindo. Com as crianças mais velhas não tem isso. É só as coisas que eu mais ouço das minhas crianças são please get out, please go, you don't understand. Umas paradas assim, sabe? Então você fica assim, eu sou ruim, né? Eu sou horrível, sou uma péssima au pair. E não é verdade, não é verdade, mas você tem que estar preparado psicologicamente pra lidar com isso. E é isso, né? E assim, eu não sinto esse sentimento de recompensa, de que eu tô fazendo parte da vida deles. No momento que eu sair daqui, eles nunca mais vão lembrar de mim, sabe? Não vai fazer a menor falta pra eles. E tudo bem também, tudo bem. É um pouco chato isso, né? Mas assim, eu sei que eu tô aqui pra mais do que pra eles, né? Mais do que o meu dever com eles. Óbvio que eu tenho um dever com eles, óbvio que eu vou dar o meu melhor pra eles. Mas assim, eu tô aqui pra mim, né? Nessa segunda família. Tipo assim, pra me desenvolver, eu tenho bastante tempo livre, então assim, eu tenho que focar em mim. No meu primeiro ano, o meu sucesso, né, do meu primeiro ano e tal, tava muito atrelado à minha família, sabe? Então ficou esse gostinho ruim, porque como só a minha criança de 5 anos gostou de mim, é como se eu tivesse, tipo, falhado em 66%, sabe? E eu fiquei com essa sensação ruim, sabe? E aqui eu já vim preparado psicologicamente pra isso. Então, assim, eu sei que o sucesso do meu ano de au pair não depende deles, depende de mim. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, eu espero que ele tenha, sei lá, aberto sua cabeça de alguma forma. Por favor, comente se você gostou. Se você é au pair e quer que eu fale de alguma coisa específica, você pode deixar os comentários aqui. E é isso, nesse segundo ano eu foquei muito mais em mim do que na minha família, sabe? E eu fiz várias coisas da hora, assisti só desses vídeos aqui no meu canal. Beijos! Oh, I love that one. I love my nails.